noite. Boa noite. Tem gente nova hoje, sejam bem-vindos, bem-vindas. Os desencarnados também sejam bem-vindos, nossos amigos desmaterializados, que consigam absorver a nossa informação nas nossas palestras de hoje. Tá? Tânia Moretti veio nos agraciar com a sua palestra do fogo, dos outros. Vou passar os recadinhos bem rapidamente. Toda quarta-feira, a partir das 16 horas, terapias integrativas ou terapias holísticas, cujo eu e a terapeuta Marlene, atendendo as pessoas que chegarem aqui, pedirem um atendimento. Temos atendimento fraterno também. Todos que chegarem pedindo auxílio serão acolhidos com atendimento fraterno, reiki, cromoterapia, radiestesia, meditação, até um defumação. Mas sim, o reiki, a cromoterapia, a radiestesia e a auriculoterapia também, a Marlene faz. Tá? Eu atendo aqui embaixo, a Marlene atende aqui em cima, então não tem vaga para todo mundo. A gente faz uma ficha, tá? A pessoa passa 2, 3 vezes conosco. A partir das 18 horas, a gente tem trabalho, 18h30, a gente tem um trabalho de passe P4, ou tratamento de fator de choque, mas é um passe magnético especializado, mais profundo para tratamento espiritual, mais obsessão, mas aqueles trabalhos onde a pessoa realmente está carregada, está precisando tomar um passe mais profundo para realmente harmonizar o seu corpo espiritual, tá? Então, nós reunimos 4, 5 médiuns em torno da pessoa e damos um passe. Tá? Isso livra a pessoa de sair daqui e não assistir a palestra? Não. A gente pede, a gente não obriga, mas a gente pede, incentiva, faz aquela coerção, condução coercitiva, para que a pessoa fique, porque após o passe, os espíritos tarefeiros, médicos e enfermeiros continuam trabalhando no corpo espiritual de cada pessoa que está aqui dentro. Existem espíritos lanceiros, protetores daquela porta que não deixam, evitam das energias obsessoras entrarem nessa casa, né? A torre aqui no hospital espiritual. Então, fique para a palestra. Hoje nós temos a Tânia Moretti. Cada quarta-feira, uma palestrante diferente que é enviada pela USE, União das Sociedades Espíritas. Pois bem, depois temos passes coletivos às 9 horas. Gente, temos para quem não conhece a casa, nós temos um trabalho de caravana, que é um trabalho onde a gente trabalha 2 vezes no mês. A gente faz entrega de marmita, água e roupa, suco. Mas a gente faz uma agrado, uma sopinha. Nossa chefe de cozinha, Márcia, faz com todo carinho e emoção todo o alimento. A gente entrega em torno de 250, 300 marmitas. Mas, para a gente chegar a esse valor, essas 300, 200 marmitas, a gente precisa da colaboração de cada frequentador dessa casa. A gente depende de doação. Arroz, feijão, mistura principalmente, o que puder. Né? Doação em espécie, a caixinha de doação, tudo é revertido para a compra dos alimentos. Né? Tá bom? Então, 2 vezes por mês a gente faz esse trabalho. Tá? Todo último sábado, na verdade, o segundo e último sábado do mês, nós temos um trabalho de constelação sistêmica familiar, com a terapeuta Marlúcia Oliveira. Muito boa, domina muito a prática, há muitos e muitos anos. No segundo domingo, ou no segundo sábado, ela está fazendo um workshop, até para explicar o que é a constelação familiar sistêmica para quem não conhece. Então não tem atendimento, não tem a exposição, o campo mórfico genético, como ela fala, que é o campo de atuação, tá? Mas ela explica, ela faz workshops usando exemplos, então não dá para sair daqui sem saber o que é. Inclusive ela usa muitos casos que ela tem. Tá? E no último sábado do mês, tem uma pessoa sorteada, né, nas visitas, a última pessoa sorteada, e essa pessoa na próxima sessão ela é constelada. E as pessoas que estão participando, que estão presentes, ela é convidada a participar, como se fossem personagens do problema da pessoa. Não é exposto o problema da pessoa, a Marlúcia conversa com a pessoa escolhida primeiro, anota tudo o que precisa, e aqui é como se fosse um teatro, mas ninguém sabe o papel de cada um. É uma coisa muito legal, porque emociona cada participante que está aqui de pé. Cada participante, emociona mesmo. Tá? Isso faz parte da egrégora do campo mórfico genético. Tudo bem?
Então, sexta-feira, às 19 horas, a gente tem um trabalho de evangelioterapia, um grupo terapêutico onde a gente faz uma reuniãozinha aqui, mesa redonda, a gente pega um problema da atualidade, um problema que alguma pessoa manifesta na hora, fala, eu estou passando por isso e tal, e a gente fala, a Marlene, que está conduzindo, fala, explica aquele problema, discorre, disseca aquele problema à luz da doutrina espírita. Através do livro dos espíritos, do livro dos médicos, a gente vai dissecando o problema da pessoa e acaba servindo para todos os participantes. Ok? Gente, a gente tem bazar no terceiro andar. Muita roupa, muito sapato. E a gente conta com a venda desses produtos para a gente manter a casa também. Glória, você subiu lá, tá legal lá? Muita roupa feminina, muita roupa masculina, roupas novas, doações de roupas semi-novas, de altíssima qualidade, de marca. Então, quem sobe lá sempre sai para alguma coisa. Tá bom? E a gente monta preço de desapego mesmo, porque a gente vai renovando o estoque à medida que vai recebendo doações. E a gente aceita doações de roupa também. Roupas assim, que a gente tem umas que a gente entrega para os moradores de rua, e as que estão em excelente estado de venda, a gente coloca no nosso bazar. Tá bom? Então, vou passar a palavra para a Cida, que ela vai fazer a leitura do livro Fonte Viva. Depois iniciamos a palestra. Detalhe, todo terceiro domingo do mês, domingo passado teve. Eu trabalho com cirurgia espiritual, tratamento de cirurgia espiritual. O médico Samuel, presidente da casa, trabalha com o Dr. Gabriel, cirurgião. As pessoas fazem e entram com a mesa de cirurgia. Não tem corte físico, é tudo feito com cadeira, com fazer, lavanda. A turma da parte do perispírito. Ele passa receituário, indicações de chá, proibição de alimento, proibir café para um, proibir carne para outro, mas faz parte do tratamento. Muita gente já se curou aqui com esse tratamento. Todo terceiro domingo do mês a partir das 8 horas. Então, gente, para terminar, redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook e o YouTube. Eu estou postando em todas as redes sociais, todas as divulgações para vocês acompanharem, tá bom? É isso. Boa noite a todos. Boa noite a paz de Deus, a divulgação final de você. Espero que você possa chegar a uma casa abençoada com nós. Pelo abraço do Fonte Viva, vocês tanto Xavier, a cortina foi. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Revelar estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses de Deus. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável segredo dentro da boca. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares. Somos cooperadores e viciantes. E observaremos que, mesmo ainda, em assuntos da virtude, que nossa percentagem do capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga letra de Narciso permanece viva em todos os nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos ainda mesmo quando superiores aos princípios que esbozamos instintivamente. Agradecemos a afeição que nos consagramos nas obras do bem, o que nos devotamos, estimamos e fascinamos os métodos e processos que se heroizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o
mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos para a alegria, com a fortuna ao irmão necessitado. Concebe conosco a condição de subalternidade, a fim de contemplarmos a volúpia das nossas qualidades novas, reconhecimento ao bom curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos vizinhos cumpridos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude e novidade do vício e o conhecimento vivificante para sufocar pelos espíritos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, do modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo. E, além dela, arrebatar-nos os passos convenientes da meditação e da humildade, onde aprendemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade e da glória de Deus. E agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, e toda a equipe que está aqui atuando, cada um de nós. Nosso irmão Elis de Praça Nova, a sua equipe, que é o nosso pecado, nosso futuro. Que possamos hoje aprender o melhor, que o resto sempre deixa as mensagens dos nossos palestrantes, o aprendizado da nossa evolução. O Pai não esquece de seus filhos, a caminhada de cada um. Obrigado por hoje, obrigado por perdoar, pelo culto físico, por nossa família, nosso trabalho, amigos e parentes que convivem com a gente. Desafios de tudo, cada um de nós, né? Do outro, do ser humano, respeitando, ensinando, aprendendo também. Tem que ser sempre gratidão. Gratidão da vida. Graças a Deus, essa equipe toda mais educada, que vai nos trazer nossa Natan, Gorete, de infortúnio de cada um. Vamos aproveitar o máximo a educação pela noite. Seja graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. Eu só ouvi os desencarnados. Sim, vamos de novo, né? Mais um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Ai, peguei agora, hein, gente? Que a paz do Divino Mestre, a paz que Ele depositou em cada um de nós, possa permanecer conosco nesta noite abençoada, nesta casa abençoada, e por toda a nossa imortalidade de nossas almas, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Veja como nada é por acaso, né? A lição Fonte Viva de hoje foi exatamente sobre o nosso assunto, né?
A gente deixa um pouquinho o nosso orgulho, o nosso egoísmo, de olharmos somente para nós e passemos a olhar o próximo. É exatamente isso que ele fala, né? Sobre caridade, sobre afetividade, sobre estender as mãos, sobre olhar o próximo. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O tema de hoje é os infortúnios ocultos. É um tema que está relacionado lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É o item 4. Eu já trouxe algumas imagens aqui, para que a gente possa, entrando no clima, trazendo aqui, estender a mão, o abraço fraterno, o alimentar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que significa a palavra infortúnio? Infortúnio, na realidade, é má fortuna, adversidade, infelicidade, acontecimento ou fato infeliz que sucede a alguém ou a um grupo de pessoas. Eu estava me voltando para vir para cá e aconteceu um infortúnio. A minha cachorra comeu meu único óculos. Eu estava me arrumando, quando eu saí do quarto, entrei na sala, ela já havia comido todo o meu óculos. E que bom, aconteceu um infortúnio. A sorte é que eu tenho um velho, que é um grau e meio menor, mas que hoje vai ter que resolver, certo? Então, eu falei, meu Deus, vai ter que ser com esse óculos. E graças a Deus, meio de longe assim, eu ainda consigo, Graças a Manu, minha cachorrinha que foi resgatada, ela estava num formigueiro, jogada dentro de uma caixa, fechada. E as formigas estavam comendo ela toda. E uma moça a encontrou, mas não podia cuidar da Manu, e está conosco há 5 meses. Eu já tive fortuna dela comer a minha sala toda. Eu hoje brincando, chutei a parede, jogando a bolinha. Estou com o dedo todo machucado, graças a Deus não quebrou. E ela ainda come meu óculos, mas eu a amo. É um animal muito carinhosa, ela é uma cachorrinha ainda muito alegre, porque tem apenas 7 meses, grande, enorme, e eu estou num apartamento menor agora, mas eu acho que a gente tem que estender a mão para todos, seja nossos amigos animais, para uma plantinha, para uma árvore, para um irmão, e é isso exatamente que a gente vê também nas figuras, Figura de crianças, famílias passando fome, crianças na África, totalmente desnutridas, no lixão, comendo e pegando comida do lixo, nas ruas, idosos, pessoas dizendo nos faróis, agora a gente passa, com o cartaz, estou com fome. E atualmente, nós temos mais ou menos 35 milhões de irmãos nossos passando fome, completamente sem nada para comer. Completamente sem nada. Não tem sequer um pão. E às vezes a gente reclama, Fala, essa comida aqui, eu queria comer ovo, hoje eu queria comer carne, ou então hoje eu não queria comer frango, queria comer peixe. Ou então só tem isso para comer. Pense, quantas pessoas dariam tudo para se sentar à nossa mesa e agradecer aquele prato de comida? Quantas pessoas? Quantos infortúnios ocultos há? Às vezes até o nosso vizinho, a gente nem sabe que ele está passando necessidade, porque ele é calado, ele não quer falar, às vezes tem orgulho, mas de repente até o próprio vizinho, um parente,
passando necessidade. E nós, eu costumo dizer, somos abençoados. Se hoje nós tivermos um pãozinho, pelo menos, um café com leite, um arroz com feijão e ovo, nós somos abençoados. 35 milhões em completa pobreza sem o que comer. E a tendência é aumentar. Por quê? Porque diante desses infortúnios ocultos, a gente vai aprender lá no Evangelho que existem os infortúnios, né? Como as guerras, por exemplo. Como as guerras, um grande infortúnio, um grande desastre para a humanidade. Porque nós, em pleno século XXI, depois de uma pandemia, 2 anos dentro de uma casa, fechados, sem poder sair, trabalhar, estudar, nada, nem abraçar ninguém, nem falar, olho no olho. Depois de tudo isso, a gente liga a TV e uma guerra. O que será que a gente ainda tem que aprender? Uma guerra, ninguém é vencedor. Só há perdedor. Os únicos que lucram são os países que oferecem as armas bélicas para esses países em guerras. E são bilhões de dólares por mês. Mas a gente vê essas cenas. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia completou agora em fevereiro 2 anos. Porque eu me lembro que quando eu vi a primeira notícia, eu falei, não, mas nós já estamos no século XXI, isso vai acabar logo. Eles vão cair em si. 2 anos. E todo dia a gente liga a TV e bombardeou cidade, bombardeou outra cidade, bombardeou cidade. E olha, tem um dado aqui que fala pra gente que eles até escondem um pouco os números dos nossos irmãos desencarnados nessa guerra, porque um não quer dar o braço a torcer para o outro. Dizer, não, você já me matou tanto, olha, nós já matamos tanto de vocês. Né? Dizem que na Ucrânia já foram mais ou menos 70 mil. Isso dados do ano passado. E na Rússia, 25 mil. Quantos irmãos nossos? E quantos infortúnios ocultos daqueles que ficaram e que estão passando necessidade. Como, por exemplo, na faixa de Gaza. Aí a gente pensa assim, mas uma guerra. Aí vem a segunda guerra. Israel e a Palestina, o grupo Hamas, que já brigam desde que o mundo é mundo. Então, a gente fica aqui observando, e essa família? A casa foi bombardeada, às vezes perderam os parentes, familiares, e esse homem, de repente, fica apenas com os filhos. Cadê a casa? Que um dia você estava ali no seu sofá, no seu quarto, na sua cozinha, e no outro dia você está em cima dos escombros. Quantos infortúnios essas guerras nos trazem? Que mesmo ela sendo apresentada na mídia, mas quantas famílias, né? A semana passada, se eu não me engano, mataram os palestinos que estavam querendo pegar a comida, queriam comer, estavam lançando comida que vem do alto. E aí a gente pensa, né? Quantas vidas já foram ceifadas? Só nessas 2 guerras que nós estamos tendo conhecimento na mídia. E ele fala aqui, olha, mais de 12.400 vidas, tanto do lado da Palestina quanto de Israel. Isso é um dado de novembro de 23. Porque, como eu disse, né, eles querem esconder para que ninguém diga que está perdendo a guerra. Mas, como eu disse, todos nós perdemos. A humanidade perde com
com a guerra. Olha que interessante. Nós estamos falando que a mídia fala exatamente dessas duas guerras, né? Essas que estão chamando mais a atenção do nosso planeta. Mas existem atualmente mais ou menos 197 países. 197 países no nosso planeta. Muitos em guerra. Muitos em guerra. São guerras entre estados, guerras civis, de facções, conflitos, né? Quantas guerras na África? E ele fala que os conflitos internos, as situações de extrema instabilidade política ou as chamadas guerras às drogas ou aos grupos criminosos ainda nem foram levados em conta. Se for levado em conta, o Brasil está em guerra. Porque há um combate contra a milícia, contra as drogas, não é? Então estamos em guerra. Ele fala que não estão nem contando, mas a maioria está numa guerra interna. Guerra entre Israel e Hamas, conflito no Azerbaijão, com a Armênia. Olha, nem sabíamos disso. Alguém sabia que o Azerbaijão está em guerra? Há guerras lá, né? Guerra na Ucrânia, como eu falei, guerra na Síria, que é um país também muito problemático, né? Nessa questão de guerra, no Iêmen, e por aí vai. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque já não basta os desastres naturais, que levam muitos aos infortúnios ocultos, né? Como as enchentes, os deslizamentos de terra, as queimadas, né? Os maremotos, os tsunamis, os terremotos, vulcões. Já não bastam os desastres naturais e que muitos deles, infelizmente, são provocados por nós, pelos homens, porque destruição existe, é uma lei, inclusive, natural, uma lei divina, a lei de destruição. Mas para quê? Para que tudo possa ser renovado, para que o progresso possa ser alavancado, mas não em guerra. Usar o progresso para a guerra é um retrocesso, né? Então, é isso que nos chama muita atenção. Quando a gente vê esses países em guerra, a gente pode ir até lá? Muitos de nós não, né? Muitos de nós só ligamos a TV ou pelo celular ou pela internet e acompanhamos. Mas o que a gente pode fazer quando a gente não pode estar lá, não pode sair do país? Nós podemos fazer a oração. Nós fazemos o quê? Vibrações. A casa trabalha com vibrações. O que é vibrar? Vibrar é levar o nosso melhor pensamento para aquele local. E por que nós estamos com tantas guerras? Vamos medir os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos não forem bons, o planeta está em guerra. Porque somos nós que alimentamos com os nossos pensamentos. E nós temos muito mais pensamentos ruins do que pensamentos bons. A ciência já comprova isso, né? É uma outra palestra que eu tenho sobre pensamentos. Então, o que nós estamos alimentando o nosso planeta espiritualmente em nossas orações? Será que quando a gente vai, né, pegar aquele pratinho de comida, a gente realmente faz uma oração agradecendo por termos um prato de comida, mas também pedindo para que o nosso irmão não tenha, que possa ter um jeito de receber esse prato de comida? A gente pode não estar lá oferecendo o prato, olha, eu vim aqui te trazer um prato de comida lá na Rússia, lá na Ucrânia, lá em Israel, lá na Palestina, ou aqueles países que eu falei em guerra. Mas a gente pode vibrar. Tem uma passagem no livro Missionários da Luz, no capítulo 6, é a oração, e fala assim:
A prece traça fronteiras vibratórias. Não tem fronteiras no nosso pensamento. É uma corrente elétrica, é energia, não tem espaço, não tem tempo. E ele fala aqui, o coração se transforma num foco ardente de luz, do qual saem inúmeras partículas resplandecentes. Isso é vibrar. É pensar e vibrar esse sentimento de luz até aos nossos irmãos necessitados. E ele fala que projetando-se sobre o corpo e a alma da pessoa ou das pessoas. Então vamos vibrar para a Rússia, vamos vibrar para a Ucrânia, para Israel, para a Palestina, muita luz sendo derramada naqueles locais. O que nós podemos fazer de melhor? Ele fala, a prece não é movimento mecânico dos lábios. Não é só falar, Senhor, ajuda nossos irmãos que estão em guerras. Por favor, Senhor. Todas as preces são ouvidas, mas quando ela é feita, como ele diz aqui, saindo jatos do coração, essa prece chega muito mais rápido. Então, ao invés da gente apontar o dedo e falar, mas aquele chefão daquele país, aquele presidente, não adianta reclamar. Reclamar duas vezes. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que jogar jatos de luzes para eles, para que eles mudem o pensamento. Se nós continuarmos só falando mal, só acusando, a guerra vai demorar mais. E ele fala, a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição. É o que eu falei. Não adianta todo dia falar, Senhor, obrigado. Proteja nossos irmãos que estão em guerra. Obrigado. Isso é mecânico. Isso é só nos lábios, não é no coração. Tem que ser com vibração, com energia e com poder. Tudo bem? Tinha até aqui? Então vamos lá. O próprio Evangelho, que eu trouxe aqui um pedacinho, vem nos falar exatamente isso. Tá? Ele fala, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. A gente tenta, fazem aquelas campanhas, quem pode doar alimento, água, remédio, os médicos sem fronteiras vão para lá. Nos grandes desastres, há uma mobilização. Mas como eu disse, eu posso ir lá? Não. Sou médica? Não. Então o que a gente pode fazer? Orar. Para que tudo isso chegue lá, para que tudo isso passe logo. E ele fala, mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, os dos que jazem sobre gravatos sem se queixarem. O que é gravato? Aquela cama, sem colchão, sem nada, no meio da palha. Quantos que estão assim, necessitados? Ou na guerra, ou mesmo aqui no nosso país. Quantos? Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Por isso que eu falei, será que a gente observa mesmo que o nosso vizinho está precisando de uma mãozinha? Ou o nosso parente? Nós temos que observar melhor. Nós estamos aqui sentados e aprendendo, não os nossos parentes, os nossos vizinhos. Então cabe a nós. Não é o que diz o Evangelho? A quem mais for dado, mais será cobrado. Somos nós que estamos aqui aprendendo que temos que ir lá estender a mão. Não esperar ele nos chamar. Ele não pede. Então, ele fala que a gente tem que ir sem que peçam. Tá? E aí, tem uma história, nessa passagem do Evangelho, não sei se vocês todos já leram, essa passagem de uma senhora que ela vai toda semana, ela vai numa comunidade, vamos falar no linguajar de hoje, ela vai numa comunidade,
Ela só não. Ela e uma filha, adolescente. Fico pensando, né? Quando a gente vai, tem um trabalho de sopa aqui, quantos adolescentes participam? Né? Ela leva a filha para participar. E a filha vai com alegria, hein? Tenho certeza que se os nossos filhos vierem participar, eles têm que levar o celular. Enquanto ele está entregando sopa, os filhos estão no celular. E ela sobe aquele morro, toda muito simples. Aliás, ela para o carro bem distante. Pega todas as sacolas, tudo que ela vai levar, roupa, mantimentos, remédio, tudo. E ela vai com a filha. Sobe toda aquela comunidade, aquele morro, e chega numa casa. Ela chega numa casa onde tem uma mãe com 5 crianças. Uma, inclusive, é um bebezinho que ela está amamentando. Quando ela chega, é uma alegria. É uma alegria. Chegou a tia. Né? E ela vai e abraça as crianças e conversa com a mãe. E fala para a mãe: não se preocupe, porque o pai está internado no hospital. Não se preocupe, nós vamos ajudar. E dá roupa, mantimentos, e vai em outras casas também, né? Daquela comunidade. Só que a filha, olha que legal, a filha quer participar. A filha fala: mãe, como que eu posso, né, ajudar? Me dá alguma coisa para eu dar para ela. E a mãe fala: filha, se eu te der, não foi você que deu, fui eu. Você tem que confeccionar alguma coisa. Você tem que fazer algo, você tem que produzir algo para poder doar. Olha que lindo, né? Ensinar para as nossas filhas a fazer tricô, fazer o crochê para o enxovalzinho, né, das crianças, quando chegar o inverno, né, ter um sapatinho, uma touquinha. Mas, estou falando, essa adolescente é de lá da época do Kardec, né? 1853, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o que ela fala? Olha, o que você vai fazer então? Por enquanto você não está fazendo nada? Vamos comigo até o hospital. Nós vamos visitar o pai dessa família. E lá você vai ajudar a cuidar dos doentes. Quem aqui já levou os filhos para cuidar de algum doente no hospital? Nenhum. Você já levou? Parabéns. Quantos anos tem sua filha? Hoje ela está com 21, na época ela tinha 8. 8 anos. Olha o exemplo, gente. Isso que eu falo, ainda a salvação para a humanidade, né? Ainda a salvação. Parabéns. Porque se eu convidar meu filho, ele não vai. Infelizmente. Ela se formou em enfermagem. E foi exatamente isso que essa mãe fez. Levou a filha, como você levou, e falou: agora me ajuda a cuidar aqui. Ó, falou para o pai daquela família: não se preocupa, a família está assistida. Fique tranquilo, todos estão alimentados, com remedinho, tudo tranquilamente. Tudo bem? E ela volta para casa. Aí a filha começa a se interessar em fazer alguma coisa, né? Em aprender a bordar, a tricotar, a costurar. E ela vai e começa a confeccionar roupinhas para as mães, né? Para as grávidas, para os bebezinhos. E a mãe fica super contente. Quem é essa senhora? Quem é essa filha? O Evangelho não fala. Só que um dia ela estava andando na rua. Ela estava andando na rua, ela trabalhava fora, ela estava toda bem vestida, e uma pessoa da comunidade atravessou a rua e falou: a senhora é aquela senhora. O que ela fez? Não digas nada a ninguém. E o Evangelho termina a história falando, né? É assim que falava Jesus. Não diga nada para ninguém. Então ninguém sabe quem ela é, mas ela era uma pessoa caridosa, que sabia dos infortúnios ocultos de um irmão, que tinha tudo do bom e do melhor em casa,
mas ela ia assistir as pessoas que não tinham. Isso é uma história para que a gente possa ler e reler e aprender, né? Aprender muito com essa lição. Porque tudo isso nos leva o quê? A uma empatia. O que é empatia? É a capacidade de se identificar com outra pessoa, de se sentir o que ela está sentindo, de se colocar no lugar da outra pessoa. Eu posso ter o que comer, eu posso ter o que vestir, onde dormir, tomar banho, mas outras pessoas não têm. Então, quando a gente sai para entregar uma sopa, não é só para falar assim, meu bônus horas, está garantido hoje. Já perdeu. A gente tem que sair e cuidar do outro com empatia. E se fosse eu aqui? E, lógico que com nossas várias encarnações, né, nós temos que passar por todas as experiências, rico, pobre, né, chefe, subalterno, né? Então, e se for um dia eu aqui, pedindo o que comer? Aí a pessoa fala, vai essa sopa aí, tá bom. Então cuida, dá a sopa com carinho, conversa. Às vezes a gente vai entregar a sopa e às vezes ele nem quer a sopa, né? Eu só queria conversar. Você tem alguma mensagem aí? Você tem um livrinho? Às vezes não é só o alimento físico, material. A gente precisa doar o espiritual, né? Isso sim é um jeito da gente praticar a verdadeira caridade. Nem sabendo quem é e nem sabendo quem somos. A verdadeira caridade é aquela que a gente faz sem que a gente saiba o que está fazendo. Essa é a verdadeira caridade. Nem sei, né? Lembra quando o André Luiz cuidava dos seus pacientes? A maioria deles eram tudo pessoas que podiam pagar. As consultas que não podiam pagar, que eram grátis, que ele fazia meio que para fazer um métier ali, né? Olha como eu sou bonzinho. O que aconteceu quando ele desencarnou? Apenas uma pessoa que ele cuidou gratuitamente rezava por ele. Nem a família rezava por ele. Nem a família quando ele desencarnou. Mas aquela senhorinha, ela rezava pelo André Luiz. Então, é isso que a gente tem que aprender, né? Aprender com o outro. Não se colocar por cima, mas se colocar ali junto com a pessoa. Na psicologia, é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro com base em suas próprias suposições ou impressões. Tenta compreender o comportamento do outro. Não adianta falar, está nessa situação, é karma. É karma. E se for, não cabe a nós ajudar? Não é isso? Não é? No planeta de provas e expiações, estamos aqui exatamente para isso. Um ajudar o outro. Então, vamos usar da empatia em todos os momentos da nossa vida, sempre nos colocando no lugar do próximo. Olha, ele fala aqui, né? O necessitado caridoso. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta. Aonde? No lar, nas ruas, no trabalho, ou onde quer que seja, e tendo encontrado, logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento dos infortunados. Em todos os lugares há infortúnios ocultos. Todos. O necessitado pode estar do nosso lado, todo dia, e nunca o temos percebido, pois as demandas de nossas emoções descontroladas, é o que falou Fonte Viva hoje, somente permitem que vejamos nossas próprias necessidades e carências. A gente só olha para o nosso umbigo, né? A gente não olha para o próximo ainda. E aí ele fala mais, desgraças particulares. Kardec nos chama a atenção, no entanto, para os infortúnios ocultos, as desgraças particulares, que apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, como eu disse, né?
Quantos países estão em guerra aí? A gente só está sendo chamado a atenção para aqueles dois. Né? E ele fala aqui, sem interesse para a mídia, formam no todo um volume de desgraças muitas vezes superior à soma dos grandes flagelos. Se a gente for somar esses 35 milhões de pessoas passando fome, os doentes, né? Os necessitados de um lar, é muito maior do que essas guerras. E onde estão? Do nosso lado, à nossa frente. E muitas vezes a gente não enxerga, né? E aí ele fala aqui, ser caridoso ou heróico no atendimento a um infortúnio oculto jamais será divulgado na mídia, tornando o autor mais meritório perante a Deus. Olha que lindo. Porque quando a gente fala assim, ó, estou te ajudando, hein? Depois, ó, se eu precisar, acabou. Já teve a recompensa perante os homens e não perante a Deus. Para a gente já encerrando, eu trouxe uma história real e atual. Aconteceu em fevereiro desse ano. Lá na cidade de Barras, região norte do Piauí, é o Maxwell Pereira, de 2 aninhos. Olha ele aqui, comemorando seu aniversário de 2 aninhos. Suel, como ele é chamado lá no Piauí. E olha que legal. Teve festa com amiguinhos e tudo. A gente pode ver que ele mora numa casa, né? Numa comunidade. Sabe essa festinha? Essa festinha foi feita de areia. Ele morria de vontade de ter uma festa. Mas nem seus vizinhos que podiam sabiam disso. Mas quando a mídia chamou a atenção, gente, olha o que fizeram aqui os amiguinhos do Maxwell. Fizeram uma festa de aniversário para ele. Bolos, docinhos, tudo de areia. E aí? É ou não um infortúnio oculto do lado da vizinhança do Piauí? E muitas vezes do nosso lado, né? Mas graças a Deus, a mídia precisou chamar a atenção. A mídia, por isso que a gente fala assim, eu não vejo TV, eu não faço, TV só tem porcaria. E o homem no mundo? Nós não somos o homem no mundo, no lugar do Evangelho? Seja o homem no mundo, participe do seu momento. E isso é participar, é conhecer a necessidade do outro. A mídia chamou a atenção. E aí sim, fizeram várias festas, viu? Ele não ganhou uma só não. Teve um final feliz, ele ganhou várias e várias festinhas com bolo, docinhos, presentes e tudo mais. Então vamos olhar um pouquinho do lado, né? De repente uma criança está querendo uma festinha, um simples bolo, um brigadeiro, e a gente às vezes nem passa batido, como foi falado aqui, Kardec, só olhando para dentro de nós mesmos. Vocês sabiam que hoje é comemorado o Dia Internacional da Felicidade? Vocês sabiam? Dia 20 de março foi falado na mídia, olha o homem no mundo. Eu liguei e falei, mas eu nem sabia também que dia 20 é Dia Internacional da Felicidade. Essa data ela visa promover a felicidade e a alegria entre as pessoas. Alguém sabia dessa data? Gente que nem sabia, né, gente? Então, cadê a alegria? Cadê a felicidade? Né? A gente sabia que era para comemorar, certo? E aí ele fala que a ocasião também tem o propósito de evitar conflitos e guerras. A guerra parou hoje por conta da data do Dia da Felicidade? Não. Acho que eles nem sabem lá onde estão em guerra, que hoje é Dia da Felicidade. Né? Guerras sociais, étnicas, ou qualquer comportamento que ameace a paz e o bem-estar da sociedade. Acho que hoje, pelo menos, tinha que ser um dia de paz, né? No mundo inteiro, porque se o dia é comemorado internacionalmente, hoje tinha que ter um dia de paz para todos os lugares, todos os países do mundo. Não teve. Infelizmente, continuamos nos infortúnios. Né? E ele fala aqui, mas no cotidiano, a data também pode estimular as pessoas a refletirem, que fazem bem à saúde mental, né? Proporcionar a sensação do acolhimento, do infortúnio ocultos, né? Além de refletir sobre a ideia de que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples da vida. Por que eu trouxe isso? Mais simples da vida. Sabe qual é o país mais feliz do mundo? A Finlândia.
Pela 7ª vez, a Finlândia, um país pequenininho, eu falei, acho que deve ser por causa da aurora boreal, né? Diz que é muito lindo lá. O Silvio Lemos já foi, diz que o sonho dele era viajar e ele conta que ele foi, é uma coisa maravilhosa. Então, o Brasil está em 44ª posição. E olha que nós subimos, né, algumas posições aí. Se eu não me engano, a gente estava em 47ª. Então já subimos algumas posições. Tá? E tem uma lista de países aqui mais felizes. Né? Finlândia, Dinamarca e Islândia são os 3 países mais felizes, nórdicos, onde faz mais frio do que sol. E a gente fala que a gente tem um país tropical, um sol maravilhoso, uma das cidades mais lindas, que é o Rio de Janeiro, e nós estamos em 44º. Então, hoje é dia da felicidade. Hoje é dia da gente se abraçar, hoje é dia da gente comemorar. Tá? E ele fala aqui dos menos felizes, a maioria deles, lá na parte do Egito, da África, né? São considerados os países menos felizes. O Brasil subiu de 49º para 45º. 4 posições nós subimos. Estamos mais felizes. Tá bom, né? Está subindo aí o termômetro da felicidade. Mas felicidade mesmo para nós encerrarmos é aqui. É com Jesus. Eu gostaria que a senhora levanta, por favor, vira um pouquinho a sua camiseta. Eu queria terminar essa noite de costa para eu poder ler aqui, porque agora eu vou ler para todo mundo. Alguém já reparou nessa camiseta que está escrito atrás? Diz assim: a fé sem caridade é morta. Muito obrigada por a senhora ter levantado e nos trazer essa frase em cada camiseta dessa casa bendita. A fé sem caridade é morta. Qual é a máxima da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Então que nós possamos fazer como Jesus, que atendeu a todos que vieram até Ele, com amor, com toda a atenção, com todo o carinho. E é assim que a gente tem que atender o nosso próximo, como Jesus nos ensinou, com muito carinho, com muito amor, com tudo aquilo de bom que a gente tem para oferecer em nossos corações. Eu agradeço muito a paciência de vocês, muito obrigada por essa noite bendita e abençoada, que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui nesta casa. Eu agradeço muito o convite e que nós possamos retornar aos nossos lares, né? Mais fortalecidos, mais amparados, e vamos refletir, mas antes de tudo, vamos praticar a caridade. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Paz e luz a todos, viu? Gratidão. Obrigado, Tânia Moretti, pela explicação dos infortúnios, né? E cada um de nós temos um probleminha para se resolver, para se melhorar. E agora, equilibrado como estamos, vamos fazer as nossas vibrações, levar nosso pensamento a Deus, Pai, Jesus, toda a equipe, circulando cada um de nós nesse momento, nessa casa de oração. Vamos vibrar também no nosso planeta, é uma grande escola, né? Estamos aqui para aprender, ensinar, ouvir. Que nossa oportunidade, não devemos deixar escapar essa encarnação. Vamos vibrar para todas as cidades, todas as capitais do mundo, cada país, com seus dirigentes, seus governantes, possa ser tocado nesse instante. Da nossa vibração de amor, beijo de coração, possa chegar a cada um dos nossos irmãos que tem a responsabilidade dessa governança.
vamos despertar o amor, a vontade. Vamos vibrar o Brasil, que é a pátria do Evangelho. Que nesse encontro de todos nós desse país, que a maioria somos cristãos, mas ainda não aprendizado. Vamos vibrar para todos os lugares, secretarias públicas, do nosso irmãozinho prometeiro, das que eles vão ter oportunidade de se perdoar. Gratidão. Obrigado pelos filhos. Obrigado pelos irmãozinhos de rua. Vamos pegar o nosso irmão Arthur, que desencarnou hoje, que ele possa estar sendo recebido pela toda a equipe das coroas espirituais, de acordo com a sua evolução. Vamos pegar a nossa irmã também, Regina, que desencarnou também, que ela possa fazer o entendimento para ela acordar perante o Espírito vivo e menos com a oportunidade do aprendizado. Vamos levar para a nossa mãe Zildinha, teu gato, que ela possa estar se recuperando dos exames pelo feito. Em geral, vamos vibrar para todas as vezes do irmãozinho que também desencarnaram essa semana. Nosso entendimento da volta, né? Vamos olhar para caixinhas que estão lá fora, encaradas, desencarnadas. Aqueles que deixaram a mensagem ali, os seus parentes, amigos, que estão necessitando de uma vibração de amor, para se recuperar, recompor. Vamos olhar para os jovens do mundo todo. Também idosos, e cada um sua caminhada, seu despertar. Que Jesus trouxe uma palavra boa da vontade, que possamos praticar todos os dias da nossa caminhada. Gratidão. Gratidão a toda a equipe que está aqui. Gratidão ao Mestre Jesus. Que somos a aprendiz do Evangelho. Que nos reconhecemos. Atendido no ser de chegar a ser angelicados. Que é a promessa do Mestre. Graças a Deus. Estamos agora, vamos fazer um exercício da doutora Sônia, se acomodando melhor na cadeira. Vamos buscar essa luz azul, no ponto de Maria, que essa luz vai penetrar no centro da nossa cabeça. Essa luz com energia vai renovando as células, algumas células decorrentes, e vai descendo pela nossa interna, chegando no plexo espiritual, coração. E vai iluminando todo o nosso corpo, vai descendo da porta digestiva, vai potencializando todas as células dessa região, vai sexual, vai descendo das nossas pernas, e todos os vasos também, até nossos pés, sejam molhados nesse instante. Foi imaginar que nosso corpo está tudo iluminado, e as células todas recuperadas. De acordo com o nosso conhecimento, do modo de Maria, nossa mãe, queridíssima. E não esqueçamos, Pai, convidar a levantar e agradecer a oportunidade
perseverança, pensando no nosso planeta mais, que é uma luta de todos nós, compromisso, que possamos dominar nossas guerras que é dentro da gente. Não só os países que têm, mas a guerra que temos, que possamos vencer. Só é perseverança. Estrutura que espiritual, cada de nós, a sua trabalho, sempre fala no nosso ouvido o caminho correto. Gratidão. Graças a Deus. Agora, os pássaros, os assistem estão preparados, aqui já